como um todo, né? E assim, mais ou menos, Leandro, eu queria iniciar esse bate-papo você falando sobre um panorama geral do mercado de fundos imobiliários, passando pelos principais segmentos do mercado. Bom, mais uma vez aí, pessoal, obrigado pelo convite, obrigado, Varela, obrigado, Paulo, e a todo mundo todo o time aí da Rio. É um prazer aqui estar falando com vocês, boa noite a todos os clientes também. A gente, acho que o que a gente tem visto aqui nos últimos dias, eu diria que aí no decorrer aqui de 2021, o mercado, sob a ótica de fundos imobiliários, em que a gente vê bastante distorção de preço, né? Principalmente nesses últimos dias que a gente tem observado algumas quedas, né? E aí eu acho que é muito mais uma tentativa minha aqui de explicar comportamento psicológico aqui do investidor do que ir através de fundamentos econômicos, né? Então, passando pelos diferentes... eu vou até voltar alguns anos atrás para tentar explicar o momento atual. Gente, o mercado de fundo imobiliário já tem há uns belos anos aqui no Brasil. Então, aí desde 2010, alguns até antes, né? Era um cenário que Selic naquela época, se a gente olhar juros naquela época, eram juros de 2 dígitos. E o mercado existia, ofertas aconteciam, né? Tinham investidores, em 2018 tinham aí 250 mil investidores aproximadamente, né? E por que esses investidores naquela época investiam em fundos imobiliários? Porque eles enxergavam efetivamente qual que é a vantagem do produto. A vantagem do produto fundo imobiliário versus investimento em imóveis diretos é justamente o benefício de se ter um produto negociado na bolsa, né? Ou seja, você consegue entrar, comprar ou vender muito mais fácil do que se você tiver um imóvel pronto. É a possibilidade de você comprar participação em excelentes ativos, em shoppings aí como um shopping Cidade Jardim, num shopping Iguatemi, em excelentes ativos, ou um prédio que está lá posicionado ali na Faria Lima ou na Vila Olímpia como um todo, ou um galpão logístico de excelente qualidade próximo de grandes centros urbanos. É você conseguir ter uma renda mensal que não tem incidência de imposto de renda. Então, aqueles investidores enxergavam, de fato, a grande vantagem no produto. Você tem um complemento de renda mensal que você vai usar para o seu dia a dia, né? E aí, quando começou em 2018 um cenário de queda na taxa de juros, e a gente viu a taxa de juros aí Selic chegando a 2%, foi que entrou 1 milhão de novos investidores. Hoje é um mercado que a gente fala que tem 1 milhão e 300 mil investidores aproximadamente, em que esses 1 milhão de novos investidores, eles entraram, talvez muitos deles, não porque eles enxergavam o real valor do produto fundo imobiliário, que são esses que eu citei, entraram meramente por um custo de oportunidade, um cenário de Selic baixa. Falou, olha, quanto que eu estou ganhando aqui com os aluguéis, né, com os dividendos dos fundos imobiliários, versus algum outro ativo de renda fixa, um CDB ou outros aqui, né? Um LCA, um LCI, etc. E agora, quando vem num cenário, um novo cenário, agora avançando aqui para 2021, em que a gente tem observado que as taxas de juros, a curva de juros tem abrido, estão curvas abertas e a Selic tem aumentado aí paulatinamente a cada reunião do Copom. Esses 1 milhão de investidores que entraram, e que entraram meramente por conta da Selic baixa, e não por causa da natureza do produto em si, alguns deles vão acabar saindo, né? E aí, quando eles acabam saindo, e não acho que é 1 milhão que vai sair, não é isso, mas sim, parcialmente deve sair, você vai ter esse momento transitório, esse momento de que bastante cota vem caindo, né? Para quem acompanha o mercado efetivamente, eu entendo que seja uma excelente oportunidade você comprar excelentes ativos negociados muito abaixo de valor patrimonial. Valor patrimonial é quanto vale o prédio,
quanto vale aquele galpão logístico, quanto vale aquele shopping, né? E quando eu falo entrando em segmentos, eu estou tentando explicar esses movimentos de recente queda, tá, pessoal? Mas quando eu olho segmento a segmento aqui, quando eu falo de laje corporativa, laje corporativa, por exemplo, ainda que veio a pandemia, em que muitas pessoas trabalharam de casa, você não teve um aumento substancial de vacância. Não aconteceu isso. Quando eu falo Rio de Janeiro e São Paulo, a gente não vê muitos prédios comerciais subindo, tanto Rio quanto São Paulo, tá? Então, essa oferta de novo estoque, ela é reduzida, né? Você não tem essa pressão de oferta, quero dizer, né? E agora, várias empresas já têm falado para os funcionários voltar de maneira fazendo rotação. Aos poucos, as pessoas estão voltando para o seu ambiente de trabalho. Aquelas empresas que entregaram laje, eu falo até da XP, tá, pessoal? A XP entregou algumas lajes comerciais. Esse prédio que vocês estão vendo aqui é da XP, por sinal. A XP entregou uns 5, 6 andares, aproximadamente. Mas a própria XP já está tentando relocar o espaço. Eu, quando vou na XP trabalhar, não tem lugar para sentar. Então, tá difícil. Então, a hora que o Benchimol tentou relocar o espaço, não tinha mais. Ele não conseguiu. Todas aquelas... Para mim, é um sinal claro, entendeu? E aí, deve acontecer o mesmo cenário com outros prédios comerciais. Mas na XP já não tem mais aqueles andares vagos, já não está mais, já locaram. O Benchimol, o que ele vai ter que fazer? Ele conseguiu relocar um andar, os outros andares ele vai ter que procurar em outros prédios, bem provavelmente. E quando eu olho na prática, e aí o que isso reflete no fundo imobiliário em si? Quando você tem uma pressão de demanda, uma redução de vacância, isso vai ter que passar no valor do aluguel. Isso tem acontecido de fato, né? O valor de aluguel médio aqui em São Paulo, quando eu pego na Faria Lima, Vila Olímpia, é na casa dos R$ 155 o metro quadrado aproximadamente. E eu tenho visto contratos de aluguel atuais sendo negociados em patamares superiores a essa média. Então, o próprio Facebook, que colocou um prédio na Faria Lima, muito próximo, para quem é de São Paulo, próximo ao McDonald's ali da Faria Lima, onde ficava a antiga XP, tem um prédio lá recém-construído, o Facebook já está pagando ali R$ 180 o metro quadrado. A VBI, que tem alguns fundos, tem um fundo conhecido que tem um prédio comercial na Faria Lima, o fundo é o PVBI, já tem negociado os valores de aluguel na casa dos R$ 165 o metro quadrado. Então, eu acho que dentro do segmento de laje, os fundamentos atuais que eu tenho visto são positivos, os aluguéis estão sendo reajustados para cima, eu não vejo muito prédio comercial subir, e em algum momento isso deve começar a passar no dividendo sendo pago para o investidor final, né? Galpão logístico, idem. Galpão logístico, o e-commerce aumentou de uma maneira exponencial, aumentou bastante, a gente viu bastante galpão logístico sendo construído para comportar essa demanda adicional. O vendedor do galpão, o construtor do galpão, quando vai tentar lá comprar a terra, o metro quadrado está mais caro, né? A construção do galpão como um todo ficou mais caro também, a compra, o pedido lá do metro quadrado está mais caro. E o que isso vai refletir num fundo imobiliário? Valorização patrimonial. E é o que tem acontecido na prática. Então, valores patrimoniais de muitos fundos, como um BLMG, como exemplo, já tendo reavaliação patrimonial para cima, né? Então, isso eu vejo empírico, pessoal. Estou falando coisas que de fato têm acontecido, né? Shopping, quando eu falo de shopping, esse daí foi um dos que mais sofreram no decorrer da pandemia, né? Ficou fechado bastante tempo. E aí, como consequência, o preço acaba caindo, e foi o que aconteceu de fato, porque você, na verdade, o que aconteceu com o shopping? Uma das grandes vantagens que eu falei lá no início, que é o dividendo recorrente, aquela renda adicional que nós temos isenta de imposto de renda, os fundos de shopping não tinha, né? Eles não estavam pagando dividendo. E aí, o fundo imobiliário ali perdeu uma das grandes vantagens dele, uma das maiores grandes vantagens dele, né? E aí, nesse período que eu acho que tem se acabado, né? Os shoppings já estão abertos, a movimentação nos shoppings já tem sido bastante alta, já tem sido alta, né? E
Isso eu vejo em relatório gerencial também, tá, pessoal? XPMOls divulga relatório, todos os fundos imobiliários sérios divulgam relatórios gerenciais mensais. Então, eu convido vocês aí, investidores, a sempre olhar mensalmente ali o que o fundo tem para contar para a gente de novidade, como é que está o fundo efetivamente. Então, o XPMOS é um exemplo que eu estou dando, mas acho que para outros fundos de shopping a gente pode considerar isso como um exemplo para outros fundos de shopping também, é que, de fato, o movimento tem subido. No XPMOS, muitos dos shoppings têm tido recorde aí de vendas. Então, Shopping Cidade Jardim, o Catarina. Catarina Outlet fica aqui em São Paulo, na região interiorana de São Paulo, tem fila para entrar nas lojas, né? Então, o fluxo tem voltado, eu acho que em algum momento isso deve se refletir também no dividendo pago, como tem se refletido, tá? É só a gente, claro, não tem nenhuma nova surpresa aí, nenhuma variante nova aqui que tenha que fechar tudo de novo, né? Mas a curva de vacinação tem aumentado e quando eu olho os Estados Unidos, Europa, eu vejo já os eventos voltando, as pessoas de fato frequentando ali e até o momento não teve nenhuma novidade lá fora. Espero que aqui também não tenha, né? Então também, enfim, também sou positivo para esse segmento. Talvez o que demore aqui mais, Leandro, se você é positivo para todos os segmentos, talvez um que demore um pouquinho mais para retomar talvez os fundos de hotel, eu diria, né? Que aí fundo de hotel depende de viagem, as empresas de fato voltarem e você ter mais viagens ali a trabalho, talvez esse demore um pouquinho mais, tá? E aí um outro fundo, todos esses segmentos que eu chamo de tijolo, que eu estou explicando agora, são segmentos que dependem fortemente todos os fundos dependem de ciclo econômico, mas eu acho que os fundos de tijolo, eles dependem mais ainda de ciclos econômicos, né? E são veículos, eu acho que o veículo tijolo, né, é onde a gente aposta na valorização patrimonial do ativo. É onde se eu quiser investir nessa classe de ativos, eu vou estar apostando no ganho de capital. Vou estar apostando comprar agora e daqui a alguns anos eu vender mais caro, né? Então, todos os investimentos de médio e longo prazo. Mas se nós aqui, investidores, estivermos dispostos a, de fato, ter uma cabeça de médio prazo e apostando no ganho de capital, eventualmente os fundos de tijolo possam ser um bom veículo nesse sentido, né? Enquanto que aí um último segmento que eu vou falar, que são os fundos de recebíveis, os fundos de papel. O que é o fundo de papel? Eu, investidor, investindo indiretamente num ativo de renda fixa. São CRIs que tem lá dentro. CRI é um papel de renda fixa. A única diferença é que ele é negociado na bolsa. Eu não posso falar que é renda fixa, porque está negociado na bolsa, né? Mas ele talvez ele esteja um pouco menos dependente de ciclos econômicos, né? Porque se a curva de juros abre, ou a inflação, se a inflação está em máximas históricas muito alta, o dividendo desses fundos, né, desses CRIs, né, a geração de receita desses CRIs, ela também vai aumentar. Se a inflação, porque todos esses CRIs, eles têm lá uma parcela de é um IPCA mais X%, é um CDI mais Y%. Então, se o CDI está mais alto e a inflação está mais alta, o dividendo dele também vai estar mais alto. Ele vai estar sempre acompanhando, né? Então, Leandro, só assim, desculpa, acompanhando aí o seu pensamento, né, que você está conversando, na realidade, então, numa avaliação em um fundo imobiliário de CRI antes de investir, qual seria, digamos assim, para o investidor, essa conotação, né, para investir num fundo de CRI? Boa pergunta. Então, quer dizer, pegando tudo isso que eu falei agora, né, nas explicações para os diferentes segmentos, sim, eu sou otimista com relação ao segmento, e ao que eu tenho visto na prática mesmo, lendo notícias, qualquer coisa nesse sentido, eu sou bem otimista, tá? Para quem talvez esteja um pouco mais aflito com volatilidade, variação de preço, queira fugir desse ciclo, talvez num ciclo econômico, um veículo num fundo de recebíveis pode ser uma boa aposta. Recebíveis, ele
por natureza ali, você não tem variação patrimonial. Então, o fundo, ele tem... O valor patrimonial dos fundos de papel são bem estáveis. Eu não espero ter ganho de capital num veículo aqui de recebíveis, mas eu espero, sim, que ele seja mais linear em preço, em comportamento de preço no mercado secundário. E no momento como esse, de abertura de curva de juros e inflação mais alta, eventualmente, eu, enquanto investidor nesse veículo, posso tomar proveito e ter meus dividendos maiores também por conta disso, né? Então, a gente aqui no Brasil a gente vive, a todo momento tem incerteza, né? Seja política, seja econômica, é inacreditável, né? Então, cada hora que a gente está bem aqui acontece alguma coisa, né? E eu acho que e eu acho que justamente essa aversão ao risco que a gente tem observado nos últimos dias ou nos últimos meses, eu acho, e o que eu falo para clientes e com os assessores, é que é legal ter na carteira também um papel aqui, um fundo imobiliário recebível, né? Porque você está justamente protegido dessa volatilidade e a curva de juros pode abrir. Quando a curva de juros abre, né? Quem acaba sofrendo mais no curto espaço de tempo são os fundos de tijolo. O fundo de tijolo tem um contrato anual a ser cumprido. Ele só vai conseguir passar a inflação no ano que vem. Não vai conseguir passar agora, em agosto. Não vai passar a inflação agora para o locatário. Ele não vai conseguir aproveitar do momento de subida de taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, e eu faço lá o valor patrimonial desses fundos, enfim, o investidor acaba justamente nesses veículos, dado que ele não tem uma velocidade de passar esse reajuste, ele vai nesse momento nos ativos de renda fixa, enquanto que o fundo de recebíveis ele é muito mais ágil para passar esses aumentos, né? Seja em Selic, seja em DI, seja em inflação. Então, como ele é mais ágil, tem um movimento mais rápido em repassar isso, justamente por isso, talvez o investidor que esteja posicionado nele vai surfar esses aumentos muito mais rápido também, né? Leandro, e que tipo, assim, você está falando, interessante essa colocação, que tipo de perfil de investidor, tá, para fundos de recebíveis, você, no caso, como analista de fundos imobiliários, entende e por quê? Que tipo de perfil de investidor? Investidores que estão buscando renda, aposentados, enfim. Eu trago tudo para exemplos para a vida pessoal, né? E aí eu vou falar de mim aqui. Eu, Leandro, tenho 34 anos, tá? E meus pais ali têm 65 anos, já são aposentados. E aí a gente tem que conhecer bem o perfil do investidor na ponta ali, final, né? Eu, Leandro, aqui, 34 anos. Para todo investidor é legal você diversificar um pouco a carteira, né? Mas que eventualmente eu, mais novo, posso tomar um risco um pouco superior. Eu colocaria eventualmente na minha carteira, enquanto investidor, um pouquinho de fundo de tijolo, apostando em ganho de capital, talvez um pouco mais aqui de tijolo, né? Porque a minha cabeça daqui 5 anos, daqui um prazo mais longo, e também estaria com fundos de recebíveis, talvez numa proporção ligeiramente um pouquinho inferior, né? Que aí meus fundos de recebíveis eu estou protegido com variações na curva do DI ou na inflação. Para pessoas Então, são mais defensivos, né? São mais defensivos. Que são os mais defensivos aqui. Eu estaria com essa posição defensiva e eu posso, talvez, me dar uma oportunidade de tomar uma aposta um pouco maior. Para meus pais aqui, que são mais velhos, né, tem um perfil diferente do meu, eles é o contrário, né? Eles têm na carteira deles, e que eu ajudei nessa recomendação, eles têm mais fundos de recebíveis. Uma parcela maior de fundos de recebíveis que são fundos mais estáveis. Minha mãe não está buscando ganho de capital. Minha mãe não vai ficar olhando todo dia lá o preço e ficar, vou vender, tá mais caro, esse daqui eu compro. Ela não acompanha isso, né? Então, para ela, para não ter essa dor de cabeça de volatilidade de preço, etc., eu recomendei na carteira dela mais fundos de recebíveis e um pouco menos de fundos de tijolo, né? Você tem algum, assim, que possa dar um exemplo aí para a gente, de alguma
oportunidades que vem vindo bem de uma casa boa. E aí, fundos de recebíveis, vamos destrinchar os fundos de CRI, né, que são papéis de renda fixa. Bom, tem os fundos também de alto risco, né, que são os fundos que eu chamo de high yield. High yield é porque eles pagam taxas maiores, prêmios maiores, só que ele tem um risco maior também, claro, né? São os CRIs ali de loteamento, construção de loteamento, construção de multipropriedade, que são aqueles hotéis ali que a gente fala de time sharing, né? Que as famílias vão revezando, diferentes famílias lá, né? Mas que são ativos que estão em construção, não estão acabados, prontos. E tem os fundos de CRI mais high grade, né? High grade que eles têm um bom perfil de risco, né? Bons créditos ali, são dívidas, são CRIs, né? Papéis que eles têm como lastro um prédio na Faria Lima, eles têm como lastro um galpão logístico em Cajamar, construído, né? Então, por isso que eles têm um risco maior. E a hora que o papel ali, o CRI, o fundo imobiliário de CRI vai emprestar dinheiro para o tomador ali, ele não empresta 100%, né? Ele fala, olha, quanto é que vale esse prédio na Faria Lima? Vale 50 milhões de reais. Bom, então eu vou ter a garantia desse prédio e eu vou te emprestar 25 milhões. Eu vou te emprestar menos do que a garantia do prédio. Então, ele tem não só bons lastros, né, como boas garantias por trás. Então, para a pessoa também mais velha, eu não vou também indicar um fundo high yield, com alto risco, né? Eu vou, talvez, uma linha com um perfil com bom risco de crédito ali. E aí existem alguns fundos ali sendo negociados, né? Eu uso como exemplo, tem os fundos da Quineia, são bons fundos, o KNSC, os da Capitânia também são muito bons, CPTS. Eu uso como exemplo também fundos da Valora, que é uma casa muito competente, e um outro que, inclusive, está em oferta pública agora, que está em andamento, que é o da Mauá, que é o MCCI 11. A Mauá, quem é o gestor lá, quem é o CEO, é o Luiz Fernando Figueiredo, né, que inclusive participava ali na política, na época, acho que era do Fernando Henrique Cardoso. Ele era, na época, diretor, né, não sei se era do Banco Central, se eu não me engano, mas ele participava da política monetária do Brasil naquele momento. Então, ele é um cara que conhece bastante de política macroeconômica, né, inflação, juros, câmbio, ele estava nesse meio, né, tocava isso daí durante 8 anos, né. Então, é uma casa muito competente, então está em oferta pública agora. Se eu olho... E aí também, pessoal, tudo isso que eu estou falando é empírico, né? Se você disser, o Leandro, pô, não é possível. Como assim? Não tem volatilidade? Se olhar, dá para digitar no Google mesmo, né? MCCI 11 cotação. Ou olhar no home broker, gráfico de preço. Vai ver, isso é empírico, né? O fundo está lá desde 2019. Estamos aqui em 2021 e não tem grandes variações de preço. O único momento que teve foi na pandemia, né? No começo da pandemia, porque a bolsa derreteu, tudo derreteu, não teve como, né? E no momento que o Guedes falou que ia ter tributação naquele dia, mas também rapidamente voltou. Então, o CPTS também, vocês vão ver que são fundos que não têm grandes flutuações de preço. E aí vai ver que tudo isso que eu estou falando é de fato uma verdade aqui, né? Então, é isso, de acordo com o perfil de cliente. Eu sei que tem diferentes clientes aqui conectados, e aí vocês vão se identificar com uma estratégia de investimento aqui para cada perfil, né? Uma coisa, um percentual ótimo que você acha que o investidor precisa ter numa alocação, numa diversificação de fundos imobiliários? E aí, olhando o portfólio de investimento como um todo aqui do investidor, o que a gente acaba indicando aqui é um percentual ótimo ali de aproximadamente 10% a 15%, né? Mais ou menos 15% da carteira do portfólio como um todo de investimento, tá? E aí, claro, entrando dentro do fundo imobiliário, de acordo com o perfil do investidor e do que o investidor está disposto a tomar de risco, aí vai fazer uma divisão. Olha, eu quero mais de recebíveis. Bom, a gente está num momento de incerteza econômica, então eu quero estar protegido aqui com fundo de recebíveis num determinado percentual, e fundo de tijolo, quero ter talvez esse percentual Y aqui, né? Eu quero, enfim, e aí
de acordo com o perfil de vocês, fazer essa subdivisão dentro de fundos imobiliários, né? Então, respondendo a sua pergunta, 15% no portfólio como um todo, um tamanho como um todo dentro do portfólio, e aí dentro do fundo imobiliário, classificando essas subclasses aí de acordo, quero mais fundo de papel, quero mais estabilidade, eu quero possibilidade de ganho de capital, e aí fazer essas subdivisões internas. Eu não tenho um percentual dentro dessa estratégia, porque depende do cliente aqui, né? Mas acho que é isso, tá? Ô, Leandro, aproveitando que você citou o exemplo desse fundo da Mauá, é o único fundo que hoje está em oferta pública, né? Ou você tem mais algumas opções de fundos para compartilhar? Os que estão em oferta pública, e aí citando novamente, na minha cabeça aqui, eu acabo falando sobre CPS 11. Tá falhando, falhou um Tá pouco. falhando a sua... Tá dando microfonia aí. Estão me escutando? Melhorou ou não? Agora tá melhor. Voltou. Tá bom. Então, citando tickers aqui, porque eu estou só falando capitânia, mas não falo o código, né? Então, eu acho, na minha opinião, CPTS 11 um bom fundo, esse não está em oferta. Na minha opinião, KNSC 11, que é o da Quineia, também é um excelente fundo. Ele está em oferta, ele vai começar, inclusive começou hoje o período de direito de subscrição, tá? Só que ele é uma oferta restrita, né? Uma oferta 476, que é só para atuais cotistas, né? E um outro fundo que eu mencionei, que é esse aberto para o público geral, é o MCCI 11, que é o da Mauá, né? O MCCI 11, eu tive a oportunidade de estar aqui na XP desde o nascimento dele lá em 2019. Ele tem 900 milhões hoje de patrimônio, tá com uma oferta de 350 milhões. Se eu não me engano, prazo de reservas até o dia 25. E quando eu olho a carteira dele, eu vejo que são CRIs high grade. Todos esses três que eu falei, eles têm um perfil mais high grade, tá? O Quineia, o KNSC, é o único que ele tem alguns papéis high yield, mas grande parte deles é high grade. O MCCI 11, ele é 100% high grade. São CRIs que tem lá como lastro, geralmente são CRIs corporativos, né? São CRIs corporativos, o lastro dele é um prédio comercial, é um galpão logístico construído, acabado, né, performado já. E grande parte ali, quando eu abro a carteira dele, eu vejo que ele tem boa parte dos CRIs indexados à inflação, ao IPCA. E aqui, quando eu falo inflação também, pessoal, também é importante, porque inflação tem GPM e tem IPCA, né? Eu, particularmente, gosto de estar posicionado no IPCA. Eu não gosto, se a gente não quer volatilidade, eu não vou buscar IGPM. GPM é um índice volátil, né? Então, quando eu falo inflação, eu gosto bastante de IPCA. Os fundos high yield, que tem um risco maior, vocês vão ver que ele tem muito IGPM na carteira. Eu acho um fator de risco adicional que eu não estou disposto a correr, né? Porque o IGPM, quando está lá na máxima, é uma maravilha, né? Para quem tem um papel ali, né? Não para o pagador, óbvio, né? Mas uma vez que o IGPM cai, como eu falei que ele é bem volátil, se o IGPM cair, e pode acontecer isso, o dividendo desses fundos também vai cair. E se o dividendo cai, a cota também cai, o preço cai no secundário, na bolsa, né? Então, por isso que eu quero IPCA. Então, quando eu olho os fundos high grade, eles têm mais IPCA. O Mauá tem mais IPCA na carteira, né? Ele tem uma parcela de CDI. E quando eu falo IPCA, eles têm, que é 92% dos CRIs dele tem IPCA, a média do portfólio é IPCA mais 7%, né? Quer dizer, eu, investidor, entrando na oferta ali a R$ 100,29, eu vou estar comprando aqueles CRIs a IPCA mais 7. Pô, para mim é uma maravilha IPCA mais 7. Inclusive, comparativamente com outros veículos aí de papel de renda fixa, ele é muito competitivo IPCA mais 7, né? E tem uma coisa também, eu tenho acompanhado um pouco a cota patrimonial dele, ela fica ali, né? É aquilo que você falou, entre 102 e 105, não é uma cota patrimonial que dá muita volta, né? E o dividendo dele parece que está bem interessante também, né? Bem pagando, acho que R$1 por cota, né? Ele pagou R$1 nos últimos 2 meses. Por que ele está pagando R$1? Pô, a inflação está mais alta também, né? E aí ele consegue pagar esse dividendo maior. Quer dizer, o investidor ali, ele está protegido com variações de inflação
dentro desse papel, e é um fundo que tem pago, de fato, tem pago R$1 no último mês, R$1 no penúltimo mês, e a projeção dele é seguir pagando R$1 até o final do ano, pelo menos. Quando eu vejo a inflação IPCA no mês passado, fechou em 0,9, fechou alto de novo, né, 0,90 e alguma coisa por cento, isso deve se refletir no dividendo do fundo. Os fundos de papel, de recebíveis, eles têm um lag, né, eles têm um delay de 2 meses. Eles não pegam a inflação do mês passado, eles pegam a inflação do mês de 2 meses para trás, né? Então, quer dizer, se a inflação fechou ainda em patamares altos no mês passado, quem entrar na oferta vai conseguir surfar essa inflação alta do mês passado, que ele vai se refletir daqui 2 meses. Eu estou entrando na oferta agora, que se encerra no dia 25 e liquida no dia 31, talvez eu não vou pegar o dividendo cheio do mês que vem, né? Porque vai ter acabado de liquidar, vou estar com um recibo lá na minha conta, mas no outro mês eu vou conseguir surfar esse IPCA alto que fechou no mês passado. Então, para quem busca, bom, eu estou buscando estabilidade aqui, estou buscando um dividendo bom, pô, eu acho que é isso, deveria ter esses bons fundos de papel na carteira. Eu tenho, meus familiares têm, estou falando para vocês, eu não falo da boca para fora, não, eu sou um investidor. Só que eu tenho tijolo, eu sou mais novo aqui, eu tenho um tijolo também, se cai, eu acredito no fundo, no potencial do fundo. Eu estou vendo que é um prédio lá, AAA na Faria Lima, estou vendo que é um excelente galpão com ótimos locatários lá dentro, que é um shopping de alto fluxo e muito bem localizado. Eu não fico desesperado, eu só perco dinheiro se eu realizo a minha perda, se eu vendo. E eu não vou vender nos patamares de preço, bastante fundo de tijolo, patamar de preço atual. Se o gestor, por qualquer motivo que queira, falar, olha, eu vou terminar o meu fundo, eu vou vender esses prédios aqui, vou vender esses shoppings, vou terminar. Ele vai receber na mão o valor patrimonial que a gente está vendo. Aí a cota pode estar descontada no patrimonial, mas na hora que ele devolver o dinheiro para o investidor, ele vai devolver o valor patrimonial, o que está lá mesmo, quanto vale os prédios, né? Então, eu não me desespero para fundo do segmento de tijolo. Se eu tenho mais recurso e eu confio na gestão, e eu confio no potencial ali, no ativo que está lá dentro, eu compro mais, eu baixo no preço médio. Não tenho nenhum problema com isso. A minha cabeça aqui é de médio prazo, e minha cabeça aqui é dividendo mensal. Se o meu dividendo cai menos do que eu espero, né, aí sim, deixa eu investigar o que está acontecendo, vou ter um problema. Eu, de fato, uso como complemento de renda, meus pais são aposentados e, pô, é Brasil aqui, né? Se eles dependerem da aposentadoria, tá ferrado, né? Então, é um complemento de renda, sim, para meus pais, e a minha mãe olha no detalhe, e eu ensinei minha mãe, falei, mãe, não é para ficar olhando toda hora a variação de preço, que ela não vai vender. Ela tem lá nos investimentos dela também renda fixa, CDB, ela tem lá um LCA na carteira dela, ela tem todos esses investimentos. Mas são investimentos que ela não vai mexer. Eu não quero que ela mexa. Eu quero que ela use como complemento de renda os dividendos do fluxo. E o principal investido, que está lá parado, né? Ela não quero que ela mexa, porque não faz nem sentido vender nos patamares de preço atuais. Muito pelo contrário, acho que tem que comprar. Só que o problema não é Brasil, aqui é investidores no geral. Nós, investidores, temos a mania de comprar quando está na alta, né? Quando todo mundo fala, sai na mídia, uma maravilha, aí todo mundo começa a comprar, né? E foi o que aconteceu, infelizmente, em 2019. Foi o que aconteceu. A gente viu em dezembro de 2019 vários fundos imobiliários negociados muito além do valor patrimonial. Gente, eu falei aqui 1 milhão de novos investidores. No mercado que tinha 250 mil, nem cabia o mercado crescer 4 vezes investidor. Então, o que acontecia é que não tinha espaço para todo mundo entrar, as ofertas públicas que tinham naquela época vinham com rateios enormes, o pessoal, a única maneira que ele tinha para investir num produto era através da bolsa, no mercado secundário, aconteceu distorções de preços absurdas. Muito absurdo. E aí te deu o grande azar de vir uma pandemia logo na sequência, em março, quando os fundos estavam no alta histórica, muito além do valor patrimonial. Então, o que comprou naquele momento, não é que os fundos imobiliários são ruins pra caramba, não vale, é porque às vezes comprou muito sem fundamento. Eu não compro fundo imobiliário acima de valor patrimonial, eu só compro se eu acreditar que, de fato, aquilo vai valorizar, né? Que não, realmente o mercado está forte nesse segmento, vai valorizar, vale eu comprar além de valor patrimonial.
Isso eu estou falando para tijolo. Para fundo de papel, de CRI, aí que não vale mesmo, porque não tem valorização patrimonial. Eu não vou pagar num fundo 20% no fundo de recebíveis, 20% acima do que ele vale na prática. Não vou pagar, porque eu estou exposto a uma queda e eu não vou poder reclamar da queda, porque eu paguei sem fundamento, acima do valor patrimonial. Então, o legal do MCCI é que ele está vindo no valor patrimonial, eu não estou pagando acima do valor patrimonial, tem uma boa projeção de dividendos e eu estou posicionado à inflação mais 7, que para mim é excepcional. Quando comparo com outros papéis em renda fixa, eu estou feliz para caramba com o IPCA mais 7. Se o preço cair na Bolsa, eu continuo posicionado a IPCA mais 7. Né? E quando olho o vencimento médio dos papéis, a exposição que ele tem, a variação da taxa de juros, ele tem um período de 5 anos. Eu chamo isso de duration. E pouco, né? O duration, né? São 5 anos. Então, o duration é uma métrica de risco para papéis de renda fixa, né? Como se fosse isso. Qual que é a exposição que eu tenho à variação de preço do papel versus a variação de preço da taxa de juros. E é um duration curto, na média de 5 anos. Não acho longo, tem bastante oferta de renda fixa que são vencimentos maiores, duration maiores. Então, duration é uma métrica importante para ver, né? É justamente isso. Eu não quero estar muito exposto à variação de taxa de juros, né? Então, eu gosto de os durations médios aí de fundo high grade, nessa faixa aí dos 3, 5 anos aproximadamente, tá? Então, gente, e aqui do MCC eu estou falando inflação mais 7 no portfólio do fundo como um todo, tá? Dentro desses 900 milhões de patrimônio, mais o que ele vai captar, inflação mais 7. Mas quando olha o pipeline dele, dos 350 milhões, não é inflação mais 7, é inflação mais 7,8. Ele está colocando papéis dentro do fundo, a inflação mais 7,8, tá? Que eu acho um prêmio muito interessante. Eu, investidor, eu quero sim que ele coloque esses papéis a 7,8 e eu quero entrar numa oferta para, no final das contas, ali tá com essa inflação mais 7 posicionado, né? Então, em linhas gerais, eu acredito que seja isso. Tá? Acho que a gente está cobrindo aí A ideia justamente foi essa, a gente conversar, ter esse bate-papo, né? Justamente porque cada vez mais os investidores estão diversificando também dentro dos próprios ativos, no caso, os próprios fundos imobiliários, e a gente tem a oportunidade também de escutar, você está em São Paulo, poder também estar passando essa experiência, poder também estar passando um overview para a gente aqui, para os nossos clientes aqui da Rio. Você lembrou bem aqui, tem bastante gente aqui do Rio, e aí um caso engraçado aqui também, que eu trago tudo para exemplos práticos nossos da vida real, para ficar mais fácil da gente entender. Tem um fundo de galpão logístico, que é o BLMG, que é o da Blue Macau. Ele tem um galpão, se eu não me engano, é locado, acho que é a Via Varejo que ele loca, que fica no Rio de Janeiro, fica uns 40 quilômetros do centro, aproximadamente. Que é um contrato de longo prazo com a Via Varejo, um contrato atípico, né, que a gente chama. Vamos, né? E teve reavaliação patrimonial desse fundo, né, desse galpão em específico aí do Rio, que é alocado para a Via Varejo, que é de 13% de valorização. Quer dizer, 13% de valorização patrimonial. E no mesmo dia, o preço caiu na Bolsa. É a mesma coisa que eu tenho um apartamento aqui que vale, sei lá, 800 mil reais, vem um avaliador, né, terceiro aqui de fora, me dá todos os fundamentos, todos os números, fala, Leandro, seu apartamento não vale 800 mil, seu apartamento vale 1 milhão hoje em dia. E a mesma coisa que eu chego lá e falo, beleza, obrigado, agradeço aqui, e no dia seguinte eu vendo, não, vou vender por 600 mil. Foi o que aconteceu na prática com o fundo. Vem uma pessoa, fala que vale mais os ativos que estão lá dentro, e as pessoas que têm o papel ali, que é investidor, está vendendo mais barato do que ele estava na tela ali, né? Do que ele estava na bolsa. Então, acontecem algumas distorções que é difícil de eu explicar, mas, pessoal, no médio e longo prazo, as coisas se ajustam, entendeu? É difícil eu vir aqui falar no momento que muitos, às vezes, está no vermelho ali, né? No seu fundo imobiliário no vermelho, é difícil eu vir aqui e falar qualquer coisa, né? Porque
Muitos podem, às vezes, não acreditar, falar que eu estou maluco, ou qualquer coisa do tipo, mas a médio e longo prazo, essas coisas se reajustam, tá? Tem que se reajustar, porque, que eu falei, se o fundo, a qualquer momento, falar, não, eu vou vender esses prédios que estão aqui dentro, esse fundo imobiliário, eu, investidor do fundo, eu vou receber o valor patrimonial. E se eu tiver comprado abaixo do valor patrimonial, eu vou receber mais do que eu paguei. É isso. Pelas contas, é isso. E para quem não quer, e o legal é que nesse momento aqui de 2018 em diante, até hoje, o fato da Selic estar mais baixa possibilitou que o mercado como um todo crescesse. O mercado hoje é de 130 bilhões aproximadamente, fundo imobiliário. Cresceu muito, apareceram diferentes fundos imobiliários. Então, a gente tem hoje diferentes fundos para diferentes estratégias, para diferentes momentos. Então, o que eu estou falando nesse momento de incerteza que a gente está, seja política, seja econômica, a gente tem um fundo ideal para isso também. Tem um fundo com baixa volatilidade. Se eu quero apostar, também tem fundo aqui para apostar, que hoje em dia o que mais dá para fazer é apostar, que está tudo abaixo da patrimonial, tem um monte de distorção no preço, e todo mundo olha isso, acaba olhando. Fundos de pensão, inclusive, têm olhado isso. Tem bastante fundo de pensão que tem observado aqui oportunidades para comprar via mercado secundário. E alguns deles têm aumentado a posição, que é a grande aposta desses fundos. Fundos de pensão é pensamento de médio e longo prazo. Então, pensamento de médio e longo prazo, esses fundos de pensão, eles vão apostar em ativos que estão descontados. Às vezes, na Bolsa não estava, a Bolsa estava até pouco tempo atrás, 130 mil pontos, eles vão arrumando outros veículos. E é bom que o fundo imobiliário crescendo aumenta a liquidez do mercado como um todo, e aumentando a liquidez, grandes investidores internacionais, fundos de pensão, aqueles fundos endowments também, começam a falar, opa, já passa no meu crivo de liquidez, eu posso investir nesse veículo. Então, o mercado crescendo como um todo é positivo em todos os sentidos, né? Trazer novos investidores institucionais. O mercado tem 70% de pessoa física, é muita pessoa física que investe em fundo imobiliário no Brasil. E, às vezes, é bom ter esse balanço, né? Institucional, pessoa física. Então, o institucional, ele paga uma pessoa lá, um leão. Leandro, só, desculpa, está dando alguma microfonia aí, a gente começa a escutar um pouco confuso aí você. Tá. Deixa eu... Melhorou. Melhorou. Se der, eu paro um pouquinho e volto também, tá? Me avisem, por favor. Então, gente, o mercado cresceu, acho que um dos pontos positivos da Selic baixa foi o mercado crescer bastante, aumentar a liquidez, aumentar a quantidade de investidores. Alguns investidores que nem conheciam o veículo acabam pegando gosto do negócio, falam, pô, eu gosto de ter a minha renda mensal aqui. Então, é isso. E agora a gente chega no momento aqui em 2021 que a Selic está subindo de novo, a taxa de juros está subindo, a gente tem veículos para isso, para se proteger desse movimento. E aí eu estou falando para vocês dos fundos de papel, né? E eu falo de Selic aqui, mas o correto de verdade, é a gente comparar rendimentos de fundos imobiliários contra curva de juros de longo prazo. Eu sempre comparo contra a NTNB. Eu olho a NTNB, olho quanto que os fundos aqui pagam na média de dividendo e faço essa comparação. E por quê? Porque um fundo imobiliário nada mais é do que uma casca que tem lá dentro ativos reais, né? É um prédio efetivamente construído, um galpão efetivamente construído, e que dentro desses ativos reais você tem contratos de longo prazo. Você tem contratos de 5, contratos de 10 anos, e todos esses contratos são indexados à inflação. Anualmente, ele varia o valor do aluguel indexado à inflação. E qual que é o melhor comparativo hoje que eu posso... Olha, eu tenho um ativo real, contratos de longo prazo, indexado à inflação. O que eu tenho que comparar? Qual que é o ativo financeiro mais próximo a isso? Ora, eu vou comparar com a NTNB, com curva de juros, indexada à inflação também. Também a longo prazo. Vou pegar lá NTNB 2030, NTNB 2035. A verdadeira comparação do produto é essa, né? Isso aqui na prática não acontece, as pessoas olham um Selic, mas eu não posso falar para vocês, eu tenho que ensinar o correto aqui, é NTNB de longo prazo, né? Mas, de todo modo, é isso. Eu sei que na prática as pessoas olham um Selic, e se a Selic subir, o DI abrir, temos veículos para isso também, para se proteger disso.
Muito bom. Bom, Leandro, Leandro, a gente está chegando ao final desse bate-papo. Gostaria de te agradecer e pedir para você deixar algumas palavras para os nossos clientes, uma mensagem final sobre esse mercado de fundos imobiliários. Boa, obrigado, Varela. Eu vou fazer minhas considerações finais, mas eu vi que o Ricardo mandou uma pergunta, só para não deixar o Ricardo aqui sem resposta. Valor patrimonial de fundos, o Ricardo, ele é feito de maneira anual, tá? Não é mensal que se tem a avaliação patrimonial. Então, anualmente vai ter, todos os fundos de tijolo têm avaliação lá nos laudos técnicos do valor do fundo. Isso é divulgado ao mercado, tá? Então, eu vou passar um site aqui que eu particularmente gosto de olhar e puxar materiais, sempre que eu tenho qualquer tipo de dúvida, eu olho fiis.com.br. Tá? Eu mandei aqui o site para vocês, lá dentro do muito FIIs. bom, por sinal. Você me mandou, é muito bom mesmo, bem completo. Dá para pesquisar ticker de todos os fundos do mercado. Então, se você procurar lá, por curiosidade, BLMG, que eu acabei de falar, que é da Blue Macau, que tem um galpão aí no Rio, e você vê lá as últimas atualizações, vai estar lá o último fato relevante divulgado, vai estar lá relatório gerencial divulgado, e você vai ver lá laudo de avaliação patrimonial. Então, lá, eu acabo buscando tudo lá, tá? Então, eu te passei aqui, só para não deixar você sem pergunta, isso é divulgado a mercado, tá? O valor patrimonial dos ativos, ok? E aí, como considerações finais, já que a gente está no nosso tempo final, pessoal, o mercado, a gente está, de fato, aqui nesse momento transitório. Acredito que, pensando a médio e longo prazo, o preço dos ativos devem ser reajustados, não tem nenhum tipo de fundamento que eu não vejo os preços atuais. O mercado não vai acabar, são excelentes ativos reais que estão dentro de cada um dos fundos, tá? Então, não acho que vai acabar, eu acho que de fato assim, algo transitório. Eu acho que para fundo de tijolo, quem tem fundo de tijolo na carteira, bons fundos de tijolo, eu acho que num cenário de médio prazo, pensando de 1, 2 anos aqui para frente, as coisas devem se reajustar. E para quem tem medo disso daí e não quer volatilidade, fundo de papel pode ser um bom veículo, tá? Que tem pago bons dividendos atualmente. Eu dei o exemplo do MCCI e de alguns outros, tá? E, no mais, agradecer a oportunidade do Varela, a Paula, a todo o time da Rio, agradecer aos clientes que também estavam aqui presentes. Me coloco, alguns eu já tive a oportunidade de conversar, então me coloco totalmente à disposição, tá? Se tiver qualquer tipo de preocupação, dúvida, podemos conversar. Acho que um dos pontos positivos aqui da XP, a XP concentra boa parte dos investidores, tá? Para vocês terem uma ideia, 70% dos investidores pessoa física que tem fundo imobiliário são clientes da XP, tá? Mais de 40% do dinheiro que tem em fundo imobiliário de pessoa física está na XP, é da XP também. Então, a gente tem, por conta disso, bastante contato com o mercado como um todo, com bastante asset. Eu falo com todos os gestores no dia a dia, os gestores são muito solícitos, respondem rápido aqui a gente. Então, qualquer tipo de preocupação, né, e pergunta, acionem aí os seus assessores aí da Rio, e aí eu posso indiretamente colaborar aqui com vocês. A gente tem uma proximidade excelente, eu tenho um grupo aqui de WhatsApp com a Rio, né? Então, podem contar aqui comigo, tá, pessoal? Então, acho que é isso. Leandro, eu queria agradecer, tá? Realmente essa parceria. Agradecer também aos clientes, amigos que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para ouvir. E nós vamos disponibilizar esse evento no nosso canal do YouTube e visitem também as nossas redes sociais. Varela, não sei se você quer também fazer alguma consideração final, aí faltando 5 minutinhos. Leandro, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. E entre hoje e amanhã, esse vídeo já vai estar disponível no YouTube para todos. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa pessoal. Noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada.